Curso básico de panificação. O pão e a sua história. A panificação é um dos setores que mais crescem no Brasil. Isso significa oportunidade para quem deseja abrir um negócio na área ou pensa em melhorar sua empresa já estabelecida, ou até mesmo fazer em casa. É estimado que o pão tenha surgido há 12 mil anos na Mesopotâmia, juntamente com o cultivo do trigo. Eram feitos de farinha misturada com o fruto do carvalho. Os primeiros pães eram achatados, duros, secos e muito amargos. Para ser ingerido, o pão era lavado várias vezes em água fervente, e depois era assado sobre pedras ou embaixo de cinzas. O primeiro pão assado em forno de barro foi há 7 mil anos antes de Cristo, no Egito, que mais tarde descobriram o fermento. O pão chegou à Europa em 2250 anos antes de Cristo, sendo preparado em padarias, mas com a queda do Império Romano, as padarias fecharam e o pão teve que ser feito em casa. Somente a partir do século XII a França começou a melhorar e então no século XVII o país se destacou como o centro mundial de fabricação de pães. No Brasil, o pão começou a ser popular no século XIX, apesar de ser conhecido desde os colonizadores. Os pães feitos no Brasil eram escuros, enquanto na França o pão era de miolo branco e casca dourada. O pão francês, que tanto é usado no Brasil, não tem muito a ver com os verdadeiros pães franceses, pois a receita do pão francês no Brasil só surgiu no início do século XX e difere do pão europeu por conter um pouco de açúcar e gordura na massa. O pão e a religião. O pão está contido em toda a história do homem, principalmente pelo seu lado religioso. É um símbolo da vida, alimento de corpo e alma, símbolo de partilha. Ele foi sublimado na multiplicação dos pães na Santa Ceia e até hoje simboliza a fé no catolicismo. Aos famosos pãezinhos de Santo Antônio, que ainda hoje são distribuídos em várias igrejas no dia 13 de junho, para serem guardados juntos com os mantimentos. Crê-se que o que estiver junto com este pãozinho não faltará durante aquele ano. Esse costume em português chegou até nós através dos jesuítas. Os materiais utilizados. É preciso conhecer os detalhes dos principais equipamentos e materiais requisitados para o ramo da panificação. Assadeiras, usadas para assar e organizar as produções. Balança de precisão, usada para medir a quantidade dos produtos de uma receita. Batedor de arame ou fouet, utilizado para misturar, homogeneizar e bater. Chinóis, usado para coar e filtrar líquidos. Bao, tigela que serve para bater, misturar
guardar e armazenar alimentos, entre outras utilidades. Conjunto de carretilha-bicicleta usado para cortar massas. Colher de polietileno, policarbonato ou silicone. Espátula de silicone. Faca de chefe. É a mais versátil e a mais utilizada na cozinha. Serve para picar e para fatiar. Faca serrilhada, usada para fatiar e para abrir pães e bolos. Papel filme. Lâmina apropriada para panificação, fundamental para fazer o corte na parte superior do pão francês. Medidores, xícaras e colheres. Peneiras. Papel manteiga, utilizado para forrar assadeiras no momento de assar os pães. Tapete de silicone. Tem a mesma função do papel manteiga. Raspador de massa. Metálico e de plástico. Tem a função de dividir a massa e raspá-la. Rolo de polietileno, policarbonato ou silicone, usado para abrir massas. Sacos de confeitar descartáveis. Pincéis com cerdas de silicone, usados para pincelar os produtos com algum líquido. Termômetro, usado para medir a temperatura das preparações. Tesoura de cozinha. Além de cortar a embalagem, auxilia no corte de determinados alimentos. Higiene com os alimentos. Preparar um alimento seguro para consumo humano significa obrigatoriamente adotar cuidados higiênicos sanitários em todas as etapas da produção alimentar, isto é, desde a compra dos ingredientes até o produto final que chega ao consumidor. Os estabelecimentos do ramo alimentício, padarias, bares, restaurantes, cafés, etc., devem, por determinação legal, produzir um documento que descreve o trabalho nele executado, a seleção dos ingredientes, as formas de manuseio dos produtos e a forma correta de fazê-lo. Os micro-organismos indesejáveis que se desenvolvem no alimento causam sua deteriorização e podem provocar doenças. A maioria das doenças transmitidas por alimentos é causada por um tipo de micro-organismo chamado bactéria. Existem ainda outros tipos de micro-organismos, fungos, vírus e protozoários. Cuidados básicos. Água. Use apenas água tratada ou de sistema alternativo, como poços artesianos, cavados com mais de 40 metros de profundidade. A água desse tipo de poço apresenta menor risco de contaminação por bactérias. Para o preparo de alimentos e do gelo, só deve ser usada a água potável. Lixo. Deve ser retirado com frequência da área de preparo de alimentos em sacos bem fechados. Após o manuseio do lixo, lave bem as mãos com sabão. O manipulador de alimentos. Alguns cuidados básicos devem ser tomados. Estar sempre limpo, usar cabelos presos e com toucas apropriadas,